Capítulo 10. O poder da sua mente camaleônica. Esta lição nos conduz ao próximo princípio geral da psicologia, que iremos apresentar como se segue. O ambiente. A mente humana tem a clara tendência de absorver o ambiente que nos circunda e de produzir uma atividade corporal que se harmonize com esse ambiente e seja adequada a ele. A mente se alimenta das impressões sensoriais que absorve do ambiente em que vivemos e se torna parecida com elas. A mente parece um camaleão, no sentido que muda de cor para corresponder ao seu ambiente. Somente as mentes mais fortes conseguem resistir à tendência de absorver o ambiente circundante. O hábito. O hábito se origina do ambiente, de fazer repetidamente a mesma coisa da mesma maneira, de ter reiteradamente os mesmos pensamentos. E quando ele se forma, lembra o cimento que se ajustou aos seus moldes e é difícil de quebrar. O pensamento e a ação se formam a partir do material extraído pela mente do ambiente circundante. O hábito os cristaliza em unidades fixas na nossa personalidade e os armazena na mente subconsciente. O hábito pode ser comparado aos sulcos de um velho disco de vitrola, enquanto a mente humana pode ser comparada à agulha que se encaixa no sulco. Quando qualquer hábito é bem formado, por meio da repetição do pensamento ou da ação, a mente tem a tendência de se associar a esse hábito e segui-lo tão de perto quanto a agulha da vitrola segue o sulco no disco. Começamos a perceber, portanto, a importância de escolher o nosso ambiente com o maior cuidado possível, porque ele é o local de alimentação mental de onde será extraído o material que entrará na nossa mente. O ambiente fornece o alimento e o material a partir dos quais criamos o pensamento, e o hábito cristaliza esse material de forma permanente. É exatamente por essa razão que, no nosso sistema atual de lidar com os criminosos, criamos um número maior deles do que curamos. Quando os temas do ambiente e do hábito forem mais bem compreendidos, todo o nosso sistema penal passará por uma revisão e transformação bem merecida. Deixaremos de encurralar os homens como gado, todos estigmatizados com a lestra da desgraça que os fez lembrar continuamente de que são criminosos. Colocaremos os transgressores em um ambiente limpo, em que cada parte dele lhes sugira que estão sendo transformados em seres humanos de valor, em vez de colocá-los onde são constantemente lembrados de que são infratores da sociedade. Nesta era de avanço e inteligência humana, a prisão deveria ser considerada um hospital no qual as mentes pervertidas e perturbadas são tratadas para que voltem ao normal. A antiga ideia da punição para o crime deveria ser substituída pela nova ideia, mais avançada, da cura para o crime. A lei da retaliação, a sugestão, a autossugestão e os outros princípios abordados neste curso vão desempenhar o seu papel para acabar com a punição e adotar a cura como meio de transformar os criminosos e levá-los de volta ao normal. O sistema de honra, adotado de uma maneira limitada em muitas das nossas instituições penais, representa um passo na direção certa. O sistema de livramento condicional é outro passo à frente. Está se aproximando rapidamente a época em que todo transgressor das leis da sociedade não será enviado para celas de prisão escuras, repugnantes, sórdidas e imundas e sim diretamente para o laboratório do hospital psiquiátrico no qual tanto a mente quanto o corpo do infortunado receberão a atenção e o tratamento adequado. Essa reforma do sistema prisional será uma das grandes reformas da era atual, e a psicologia será o veículo por meio do qual essa reforma irá operar. Na realidade, depois que a psicologia se tornar uma das matérias regularmente ensinadas nas nossas escolas públicas, as tendências criminosas que a criança em crescimento absorver do ambiente serão eficazmente contrabalançadas por meio dos princípios da psicologia. Como controlar os hábitos? No entanto, não devemos nos desviar demais dos temas da nossa lição, o hábito e o ambiente. Vamos aprender mais sobre as características do hábito com as seguintes palavras de Edward Beals, um dos proeminentes psicólogos do mundo. O hábito é uma força que é geralmente reconhecida pela pessoa típica que raciocina, mas que comumente só é considerada no seu aspecto adverso. Foi adequadamente mencionado que somos todos criaturas de hábito e que o hábito é um cabo, tecemos um fio dele por dia,
e ele se torna tão forte que não conseguimos rompê-lo. Mas essas citações servem apenas para enfatizar o lado da questão no qual as pessoas são apresentadas como escravas do hábito, sofrendo com os seus grilhões limitantes. Essa questão encerra outro aspecto, o qual será analisado neste capítulo. Se é verdade que o hábito se torna um tirano cruel, dominando e coagindo as pessoas contra a sua vontade, desejo e inclinação, o que é verdade em muitos casos surge naturalmente a questão na mente que raciocina se essa força poderosa não pode ser governada e controlada a serviço da humanidade, como foram outras forças da natureza. Se esse resultado puder ser alcançado, as pessoas poderão dominar o hábito e utilizá-lo a seu favor, em vez de serem escravas dele e servi-lo fielmente, embora reclamem. E os psicólogos modernos nos dizem, em alto e bom som, que o hábito pode certamente ser dirigido, governado, controlado e utilizado a nosso favor, em vez de ter permissão para dominar nossas ações e nosso caráter. E milhares de pessoas aplicaram esse novo conhecimento, transformando a força do hábito em novos canais e obrigando a operar o mecanismo de ação delas, em vez de permitir que ele fosse desperdiçado ou eliminasse as estruturas que a espécie humana havia criado com cuidado e despesas, ou destruísse férteis campos mentais. O hábito é um caminho mental que as nossas ações percorreram durante algum tempo, cada passagem tornando o caminho um pouco mais profundo e mais largo. Se você tiver que trabalhar em um campo ou uma floresta, sabe como é natural escolher o trajeto mais desimpedido em detrimento daqueles menos ousados, e decididamente o escolheria em vez de abrir uma nova trilha através do campo ou da floresta. E ocorre exatamente o mesmo na linha de ação mental. Trata-se de um movimento ao longo das linhas de menor resistência, a passagem sobre o caminho bastante percorrido. Os hábitos são criados por meio da repetição e formados de acordo com uma lei natural, observável em toda os seres animados, e alguns diriam que até mesmo nas coisas inanimadas. Como exemplo dessa afirmação, é assinalado que um pedaço de papel, uma vez dobrado de uma determinada maneira, passará a se dobrar sempre ao longo das mesmas linhas. As seguintes regras o ajudarão no seu trabalho de formar novos hábitos. 1. No início da formação de um novo hábito, aplique força à sua expressão da ação, pensamento ou característica. Lembre-se de que você está dando os primeiros passos em direção à criação do novo trajeto mental, o que é muito mais difícil no início do que será mais tarde. Torne o caminho o mais desimpedido e profundo possível no começo, para que você possa vê-lo de imediato na próxima vez que desejar percorrê-lo. 2. Mantenha a atenção firmemente concentrada no novo trajeto que está construindo e os olhos e pensamentos afastados dos velhos caminhos, para que você não se incline na direção deles. Esqueça tudo a respeito dos antigos caminhos e ocupe-se apenas do novo que você está construindo. 3. Use o mais possível o novo caminho que construiu. Crie oportunidades para fazer isso, sem esperar que elas surjam. Quanto mais você transitar no novo trajeto, mais rápido ele se tornará um caminho velho, bastante usado e fácil de percorrer. 4. Resista à tentação de viajar nos caminhos antigos e mais fáceis que você usava no passado. Cada vez que resiste à tentação, mais forte você se torna e mais fácil será resistir da próxima vez. No entanto, cada vez que você cede à tentação, mais fácil se torna a ceder de novo, e mais difícil fica resistir da próxima vez. Você enfrentará uma luta no início, e esse é o momento crítico. Demonstre a sua determinação, persistência e força de vontade, aqui, no começo. Como sabem todos os usuários de máquinas de costura ou de outros mecanismos delicados, depois que uma máquina ou instrumento é amaciado, ele não tende a funcionar sempre assim daí para frente. A mesma lei também se aplica aos instrumentos musicais. As roupas e as luvas formam vínculos de acordo com a pessoa que as usa, e esses vínculos, uma vez formados, estarão sempre presentes, por mais que sejam passados a ferro. Os rios e riachos recortam o seu curso através da terra e, depois, fluem ao longo desse curso habitual. A lei está em operação em toda parte. 5. Certifique-se de que você delineou o caminho apropriado,
Planeje-o bem e veja onde ele o levará a traço. E, em seguida, siga em frente sem medo e sem se permitir duvidar. Ponha a mão no arado e não olhe para trás. Escolha a sua meta e depois crie um caminho mental largo e profundo que conduza diretamente a ela. As ideias anteriores o ajudarão a formar a ideia da natureza do hábito e a desenvolver novos trajetos mentais, novos vínculos mentais. Além disso, lembre-se sempre do seguinte: a melhor, e alguém poderia dizer a única, maneira pela qual os velhos hábitos podem ser removidos é pela formação de novos hábitos que neutralizem e substituam os indesejáveis. Forme novos caminhos mentais para percorrer, e os antigos logo se tornarão menos distintos e, com o tempo, praticamente se fecharão devido ao desuso. Todas as vezes que viaja pelo caminho do hábito mental desejável, você o torna mais profundo e mais largo, e o torna muito mais fácil de percorrer daí para frente. A criação desse caminho mental é muito importante, e é impossível enfatizar em excesso a necessidade de você começar a trabalhar para criar os caminhos mentais desejáveis que deseja percorrer. Pratique, pratique, pratique. Seja produtivo na criação dos seus caminhos. Há uma estreita semelhança entre o hábito e a autossugestão. Por meio do hábito, um ato repetidamente executado da mesma maneira tem a tendência de se tornar permanente e, com o tempo, passamos a executá-lo automaticamente sem pensar ou concentrar-nos muito nele. Ao tocar o piano, por exemplo, o intérprete pode tocar uma peça com a qual esteja familiarizado enquanto a sua mente consciente se ocupa de outro assunto. Por meio da autossugestão, como aprendemos em lições anteriores, um pensamento, ideia, ambição ou desejo mantido constantemente na mente demanda, com o tempo, a maior porção da mente consciente e, em consequência, dá origem a uma ação muscular do corpo apropriada com o objetivo de que a ideia assim mantida possa ser transformada em realidade física. Por conseguinte, a autossugestão é o primeiro princípio que usamos na formação de hábitos. Formamos hábitos por meio do princípio da autossugestão. E podemos destruir hábitos usando o mesmo princípio. Tudo o que você precisa fazer para formar ou eliminar qualquer hábito é utilizar com persistência o princípio da autossugestão. Um mero desejo efêmero não é de jeito algum autossugestão. Uma ideia ou desejo, para se transformar em realidade, precisa ser mantido fiel e persistentemente até começar a assumir uma forma permanente. Uma dedicação firme, determinada e persistente ao objetivo que você decidiu alcançar se faz necessária. Depois de encontrar o objeto do seu desejo e saber como se concentrar nele, você deve então aprender como ser persistente na sua concentração, objetivo e propósito. Nada se iguala a aderir a alguma coisa. Muitas pessoas são brilhantes, inventivas e esforçadas, mas deixam de atingir suas metas por falta de aderência. Devemos adquirir a tenacidade do bulldog e recusar-nos a largar uma coisa uma vez que a atenção e o desejo estejam fixados nela. Você deve se lembrar do velho caçador do oeste que, uma vez que tivesse fixado os olhos em um animal e dito: "Você é a minha comida", nunca abandonava a trilha ou a perseguição desse animal, mesmo que tivesse que rastreá-lo durante semanas, perdendo nesse inteirinho a sua comida. Esse homem adquiriria, com o tempo, uma tal faculdade de persistência, que os animais passaram a senti-la como auxiliar de Davy Crockett, que gritou: "Não atire! Vou tombar sem que você precise fazer isso." Você certamente conhece a incrível persistência inerente em algumas pessoas que nos impressiona como uma força irresistível quando as conhecemos. E sua determinação persistente tende a causar conflitos. Somos propensos a chamar isso de vontade, mas trata-se da nossa velha amiga persistência, a faculdade de sustentar firmemente a vontade contra objetos. Assim como o trabalhador segura o cinzel contra o objeto na roda, sem nunca diminuir a pressão da ferramenta até que o resultado desejado seja alcançado. Por maior que seja a vontade de uma pessoa, se ela não tiver aprendido a arte de aplicá-la com persistência, não conseguirá obter os melhores resultados. A pessoa precisa aprender a adquirir aquela dedicação constante,
invariável e implacável, um objeto de desejo que possibilitará que ela segure a vontade firmemente contra o objeto até que ele seja adequadamente moldado, não apenas hoje e amanhã, mas todos os dias até o fim. Sir Thomas Fowell Buxton disse o seguinte: quanto mais eu vivo, mais certo fico de que a grande diferença entre o débil e o poderoso, o grande e o insignificante, é a energia, a invencível determinação um propósito uma vez fixado, e depois a morte ou a vitória. Essa qualidade fará qualquer coisa que pode ser feita neste mundo e, na sua ausência, nenhum talento, circunstância ou oportunidade tornará humano uma criatura de duas pernas. Donald G. Mitchell declarou: é a determinação que torna uma pessoa inconfundível, não uma determinação insignificante, não uma determinação bruta, não propósitos erráticos, mas aquela vontade forte e infatigável que pisa nas dificuldades e no perigo, como um menino pisa nas terras congeladas ondulantes do inverno, que acende os seus olhos e o seu cérebro com uma orgulhosa pulsação voltada para o inatingível. A vontade produz gigantes. Disraeli disse: por meio de longas meditações, cheguei à convicção de que o ser humano com um propósito definido precisa realizá-lo, e que nada poderá resistir a uma vontade que arriscará até mesmo a existência para sua realização. Sir John Simpson afirmou: um desejo ardente e uma vontade infatigável podem executar impossibilidades, ou o que pode ser encarado como tal para os apáticos e fracos. E John Foster adiciona o seu depoimento quando declara: é maravilhoso como até mesmo os infortúnios da vida parecem se curvar ao espírito que não se curva a eles, e recuam para observar um desígnio que eles podem, na sua primeira tendência aparente, ameaçar frustrar. Quando um espírito firme e decisivo é reconhecido, é curioso observar como o entorno desse espírito é desobstruído, deixando espaço e liberdade. Abraham Lincoln fez o seguinte comentário sobre o General Grant: o que é notável a respeito dele é a serena persistência de propósito. É difícil provocá-lo e ele tem o aperto de um bulldog. Quando ele finca os dentes em alguma coisa, nada consegue fazer com que a solte. Você poderá contestar dizendo que essas citações estão relacionadas com a vontade e não com a persistência. No entanto, se parar por um instante para refletir, verá que elas têm relação com a vontade persistente, e que a vontade sem persistência não poderia realizar nenhuma dessas coisas atribuídas a ela. A vontade é o cinzel duro, mas a persistência é o mecanismo que mantém o cinzel no lugar, pressionando firmemente contra o objeto a ser moldado, e impedindo que ele escorregue ou relaxe a pressão. Você não pode ler com atenção as citações dessas grandes autoridades sem apertar os lábios e posicionar o maxilar, que são os sinais externos da vontade tenaz e persistente. Se você carece de persistência, deve começar a treinar a si mesmo com o objetivo de adquirir o hábito de aderir às coisas. Essa prática estabelecerá um novo hábito mental e também tenderá a causar o desenvolvimento das células apropriadas do cérebro, proporcionando assim a você, como uma característica permanente, a qualidade desejada que está procurando desenvolver. Focalize a mente nas suas tarefas diárias, estudos, ocupação ou hobbies, e mantenha a atenção nelas, com firmeza, por meio da concentração, até perceber que está adquirindo o hábito de resistir às influências perturbadoras ou a tendência de desviar a atenção do seu foco. Tudo é uma questão de prática e hábito. Carregue na mente a ideia do cinzel mantido firmemente contra o objeto que ele está moldando, apresentada nesta lição, porque ela lhe será muito útil. E leia repetidamente este texto, todos os dias se possível, até que a sua mente abrace a ideia e passe a considerá-la dela. Ao fazer isso, você tenderá a despertar o desejo da persistência, e o resto se seguirá naturalmente, como o fruto segue a florescência da árvore. A persistência pode ser comparada à água no ditado água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Quando o capítulo final do trabalho da sua vida for escrito, você descobrirá que a sua persistência, ou falta dela, desempenhou um papel importantíssimo no seu sucesso ou fracasso. Em centenas de milhares de casos, os talentos das pessoas puderam ser correlacionados, um em relação ao outro,
com o resultado que não haveria nenhuma diferença visível na sua capacidade de alcançar um objetivo desejado. Uma tem o mesmo grau de instrução que a outra. Uma possui a mesma capacidade latente que a outra. Elas seguem para o mundo com chances iguais de conquistar suas metas. Mas uma é bem-sucedida enquanto a outra fracassa. Uma análise cuidadosa mostrará que uma delas alcançou o sucesso por causa da persistência, ao passo que a outra fracassou porque carecia de persistência. A persistência, a autossugestão e o hábito são um trio de palavras cujo significado ninguém pode se dar ao luxo de deixar de examinar. A persistência é a corda forte que une a autossugestão e o hábito até que eles se fundem e se tornam uma realidade permanente. Na Primeira Guerra Mundial, o principal valor estratégico da propaganda alemã residia no fato de que ela derrubava o espírito daqueles contra quem se voltava. Em outras palavras, ela destruía a persistência. O prussiano enviado para destruir o autor dessas lições e tornar o seu trabalho educacional sem importância usou amplamente esse princípio de destruir a persistência quebrando o espírito dele. De uma maneira silenciosa e sutil, esse capacitado agente do Kaiser começou a voltar os amigos e parceiros comerciais do autor contra ele. Ele conhecia muito bem a necessidade de destruir o poder da persistência, esmagar o espírito e derrubar a persistência daqueles que se colocam no caminho é um fator de peso no trabalho propagandista alemão. Destruir o moral, em outras palavras, a persistência de um exército encerra uma importância estratégica de grande valor. Destrua a moral de um exército e você terá derrotado esse exército. A mesma regra se aplica a um grupo menor de pessoas ou a uma única pessoa. Só podemos desenvolver a persistência por meio da absoluta autoconfiança. É por esse motivo que enfatizamos tanto o valor da lição sobre a autoconfiança e recomendamos essa lição para você como sendo a mais importante da psicologia aplicada. Essa lição é construída ao redor de uma ideia central, que lhe mostra exatamente como usar qualquer habilidade latente que você tem e como complementá-la com seja qual for a crença que você tenha no infinito. Volte a essa lição e reflita sobre ela. Atrás das suas simples frases, você encontrará o segredo da realização, a chave para os mistérios de uma indômita força de vontade. Despido de toda a tecnicalidade, você encontrará nessa lição aquele algo sutil que vitalizará o seu cérebro e enviará um brilho radiante através de todo o seu corpo. Aquele algo que fará com que você queira pegar o seu chapéu, sair de casa e fazer alguma coisa. O maior serviço que um professor pode lhe prestar é fazê-lo despertar o gênio adormecido dentro do seu cérebro e despertar nele a ambição de realizar algum empreendimento meritório. Não é o que a educação ou a escolaridade coloca na sua cabeça que o favorecerá, e sim o que você desperta em si mesmo e põe em prática. A persistência da sua parte estimulará com o tempo aquele algo indescritível, o que quer que ele seja. E quando ele for despertado, você destruirá todos os obstáculos que encontrar e avançará rapidamente para a realização da sua meta desejada. Nas asas desse poder recém-descoberto que você tinha dentro de si o tempo todo, mas não sabia. E uma vez que descubra esse poder irresistível que permanece em espera no seu cérebro, ninguém no mundo conseguirá novamente dominá-lo ou usá-lo como um fantoche. Você terá então descoberto o seu tremendo poder mental. Assim como um cavalo descobre um poder físico superior uma vez que consegue fugir. A partir de então, você se recusará a ser subjugado e reprimido por qualquer ser humano. Se seguir o plano elaborado no tema em torno do qual estas lições são desenvolvidas, certamente encontrará esse grande poder. Você terá recuperado o autocontrole. Terá descoberto o verdadeiro princípio por meio do qual a raça humana, ao longo dos tempos, gradualmente se elevou acima dos animais nos estágios inferiores da evolução. O ambiente. Como já dissemos, absorvemos as impressões sensoriais do ambiente que nos cerca. O ambiente, no sentido que usamos aqui, abrange uma área muito ampla. Ele abraça os livros que lemos, as pessoas com quem nos associamos, a comunidade onde vivemos, a natureza do trabalho com o qual estamos envolvidos, o país onde residimos, as roupas que vestimos,
as músicas que cantamos e os pensamentos que alimentamos. O propósito da nossa discussão do tema do ambiente é mostrar o seu relacionamento direto com a personalidade que estamos desenvolvendo em nós, e a importância de criar um ambiente a partir do qual possamos desenvolver o propósito principal que nos propusemos alcançar. Como o ambiente molda as nossas ideias, a mente se alimenta do que fornecemos para ela por intermédio do ambiente. Consequentemente, vamos escolher o nosso ambiente com o objetivo direto de fornecer à mente um material adequado, com o qual ela levará adiante o seu trabalho de realizar o nosso propósito principal. Se não gosta do seu ambiente, mude-o. O primeiro passo a ser dado é criar na sua mente uma imagem exata do ambiente no qual acredita que faria o seu melhor trabalho e do qual provavelmente extrairia os sentimentos e qualidades emocionais que o estimulariam a avançar em direção à meta desejada. O primeiro passo que você precisa dar em toda a realização é criar na mente um esboço ou imagem do que, de fato, pretende construir. Isso é algo que você não pode se dar ao luxo de esquecer. Essa grande verdade se aplica tanto à formação de um ambiente desejável quanto a tudo mais que você deseje criar. Nosso ambiente físico. As pessoas com quem você se relaciona diariamente representam a parte mais importante de maior influência do seu ambiente, seja para o seu progresso ou o seu fracasso. Será extremamente benéfico para você escolher para sua convivência pessoas que tenham afinidade pelos seus propósitos e ideais, e cuja atitude mental lhe inspire entusiasmo, determinação e ambição. Se, por acaso, você tem na sua lista de contatos frequentes uma pessoa que só enxerga o lado negativo da vida, que está sempre reclamando e choramingando, que fala a respeito do fracasso e das deficiências da humanidade, elimine-a da sua lista o mais rápido possível. Toda palavra que você escuta, tudo o que atinge os seus olhos e todas as impressões sensoriais que você recebe de qualquer outra maneira influenciam os seus pensamentos com a mesma certeza de que o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Com isso sendo verdadeiro, você não consegue perceber como é importante também controlar, na medida do possível, o ambiente no qual você vive. A importância de ler livros que tratem de assuntos diretamente relacionados com seu propósito principal. Não consegue ver a importância de falar com pessoas que tenham afinidade por você e pelos seus objetivos. Pessoas que o estimularão e encorajarão a avançar em direção a uma iniciativa mais importante. Por meio do princípio da sugestão, cada palavra proferida ao alcance do seu ouvido e tudo o que puder ser divisadas pelos seus olhos está influenciando os seus atos. Você está consciente ou inconscientemente absorvendo, assimilando ou incorporando as ideias, pensamentos e atos das pessoas com quem convive. A constante associação com mentes nocivas moldará, com o tempo, a sua mente em conformidade com elas. Essa é a principal razão pela qual devemos evitar as más companhias. O fato de que a associação com pessoas de má reputação o fará ser mal visto pelos outros deveria ser, por si só, razão suficiente para que você evite esses relacionamentos. Mas o motivo mais importante pelo qual deveria fazer isso é o fato de estar constantemente absorvendo as ideias das pessoas com quem convive e tornando-as suas. Os cientistas mais proeminentes do mundo concordam que a natureza vem criando há milhões de anos, por meio do processo da evolução, o nosso ambiente civilizado atual, como é representado pelo estado atual de desenvolvimento físico e intelectual. Temos apenas que parar e ponderar que o ambiente fará, em menos de 20 anos, o que a natureza levou, no seu processo de evolução, milhares de anos para realizar, para verificar a poderosa influência do ambiente. Um bebê selvagem, criado pelos pais selvagens, permanece um selvagem, mas esse mesmo bebê, se criado por uma família refinada e civilizada, se liberta das suas tendências selvagens e de praticamente todos os instintos selvagens, absorvendo o ambiente civilizado em uma única geração. Por outro lado, a raça humana decai com a mesma rapidez com que ascende, por meio da influência do ambiente. Na guerra, por exemplo, soldados refinados que, em circunstâncias usuais, estremeceriam diante da ideia de matar um ser humano, tornam-se assassinos entusiásticos,
efetivamente deleitando-se durante o ato. Bastam alguns meses de preparação em um ambiente de guerra para fazer um soldado regredir na evolução. As roupas que você veste também o influenciam, de modo que formam uma parte do seu ambiente. Roupas sujas e surradas o deixam deprimido e diminuem a sua autoconfiança, ao passo que vestimentas limpas, modestas e refinadas lhe conferem uma espécie de sentimento interior de coragem que o faz caminhar de cabeça erguida. Não precisamos mencionar a diferença que existe na maneira como você se sente nas suas roupas de trabalho e nos seus trajes casuais, porque você certamente terá notado muitas vezes essa diferença. Ou você tem vontade de se encolher para fugir das pessoas mais bem vestidas do que você, ou enfrenta as pessoas no mesmo nível, com coragem e autoconfiança. Por conseguinte, não apenas os outros nos julgam em função das nossas roupas, como nós, também, em grande medida, julgamos a nós mesmos de acordo com os trajes que usamos. Prova disso, por exemplo, é o mal-estar e a depressão que sentimos se as nossas roupas íntimas estiverem sujas. Mesmo que as outras vestimentas estejam em perfeitas condições e na última moda, e as roupas íntimas não possam ser vistas. Enquanto estamos abordando o tema das roupas, quero relatar uma experiência que tive certa vez que me fez ver convincentemente o papel importante que as roupas desempenham na coragem mental da pessoa ou na falta dela. Fui convidado certa vez para ir à academia de um conhecido professor de educação física. Enquanto eu estava lá, ele me convenceu a tirar a roupa e fazer uma sessão gratuita. Depois da sessão, quando eu ainda vestia apenas um calção, um assistente me levou à presença dele em um escritório bem mobiliado. Meu amigo, o professor, estava sentado em uma grande mesa de mogno, vestindo um elegante terno. Fiquei constrangido, porque era impossível deixar de notar o enorme contraste entre nós dois naquele momento. Eu me senti como o homem míope que cometeu o erro de sair do seu vestiário e entrar em um salão de baile cheio de gente, pensando que estava entrando em um closet onde estavam as suas roupas. Não foi por acaso que fui levado à presença desse professor em trajes reduzidos. Ele era um psicólogo e conhecia bem o efeito que ser colocado nessa desvantagem causaria em um possível comprador do seu programa. Em outras palavras, a acolhida tinha sido encenada, e o principal ator que estava dirigindo a peça com muita eficiência era o homem do outro lado da mesa que vestia roupas adequadas. Nesse cenário, o professor me convenceu a comprar o seu programa. Depois de eu estar novamente vestido com as minhas roupas habituais e no meu ambiente costumeiro, analisei a visita, e pude ver claramente que a venda fora muito fácil para esse homem no cenário que ele havia engenhosamente preparado. As roupas de qualidade nos afetam de duas maneiras. Primeiro, nos conferem mais coragem e autoconfiança, o que, por si só, justificaria que vestíssemos trajes adequados, mesmo em detrimento de outra necessidade de menor valor. Segundo, causam uma impressão favorável nos outros. A primeira impressão sensorial que atinge a mente daqueles que encontramos chega até eles por intermédio do sentido da visão, enquanto eles rapidamente nos examinam e avaliam o que estão vendo. Desse modo, as pessoas com frequência formam uma opinião sobre nós, boa, má ou indiferente, antes que pronunciemos uma única palavra, baseadas inteiramente na impressão que as nossas roupas e a maneira como as usamos causam na mente delas. O dinheiro investido em boas roupas não é um luxo e sim um sólido investimento que pagará os melhores dividendos. Não podemos simplesmente nos permitir negligenciar nossa aparência pessoal, tanto por causa do efeito que ela causará em nós quanto pelo efeito que produzirá naqueles com quem mantemos um contato social, comercial ou profissional. As roupas de qualidade não são uma extravagância, são uma necessidade. Essas declarações se baseiam em princípios cientificamente corretos. A parte mais importante do nosso ambiente físico é aquela que criamos com as roupas que usamos, porque essa parte do nosso ambiente afeta tanto a nós mesmos quanto todos com quem entramos em contato. Depois das roupas, um fator importante no entorno que constitui o nosso ambiente é o escritório,
oficina ou fábrica onde trabalhamos. Experimentos demonstraram de maneira conclusiva que os funcionários são decididamente influenciados pela harmonia presente durante as horas de trabalho, ou pela ausência dela. Uma oficina ou escritório desorganizado, caótico e sujo tende a deixar os funcionários deprimidos e reduzir o entusiasmo e interesse pelas tarefas que executam, ao passo que um local de trabalho bem organizado, limpo e sistemático exerce exatamente o efeito oposto. Os empregadores que, nos anos recentes, vieram a compreender como empregar os princípios da psicologia para aumentar a eficiência dos seus funcionários aprenderam a vantagem financeira de proporcionar oficinas e escritórios limpos, confortáveis e harmoniosos. Sempre que o aumento da eficiência humana ocorre, ele começa na mente humana. Os trabalhadores produzem melhores resultados porque desejam fazer isso. Agora, o problema é descobrir métodos e recursos, dispositivos e equipamentos, ambiente e entorno, atmosfera e condições de trabalho com os quais fazer com que homens e mulheres queiram trabalhar mais e desempenhar um trabalho melhor. O ambiente é a primeira coisa que um orientador de eficiência realmente eficiente repara. Não é possível ser um orientador de eficiência competente sem ser também um psicólogo. Depois de examinar retrospectivamente a minha experiência da infância em uma fazenda, fiquei completamente convencido de que se eu estivesse envolvido hoje com a atividade rural e precisasse depender de meninos que me ajudassem no trabalho, eu providenciaria nas proximidades um campo de beisebol e de outros jogos que os meninos apreciam e, de vez em quando, depois que concluíssemos uma tarefa ou um trabalho predeterminado, iríamos todos jogar uma partida de beisebol ou de outro jogo para criar entusiasmo. Um menino, e quase todos nós somos apenas meninos e meninas que ficamos mais altos, produziria mais e ficaria menos fatigado com esse incentivo do que sem ele. O velho ditado "só trabalho sem diversão faz de Jaco um bobão" é mais do que um ditado, é uma verdade científica de peso. Em algum lugar, em algum momento, algum supervisor, superintendente ou gerente lerá esta lição e enxergará o valor prático de entreter as pessoas enquanto elas trabalham e de proporcionar a elas um ambiente agradável e harmonioso. Não apenas ele ou ela enxergará o valor prático da ideia, como também, o que é ainda melhor, a porá em uso. E isso conduzirá a uma proeminente liderança. Talvez você seja esse homem ou essa mulher. Se você colocou fielmente em prática as sugestões apresentadas na lição sobre a formação da autoconfiança, está, sem dúvida, avançando em direção à liderança. O que você precisa agora é de uma grande ideia com a qual irá concluir a jornada. Você talvez encontre nestas páginas. Uma grande ideia é tudo o que qualquer pessoa realmente precisa ou pode utilizar nesta vida. Muitos de nós caminhamos pela vida com uma grande quantidade de pequenas ideias agarradas a nós, mas sem nenhuma ideia realmente grande. É bem provável que você encontre a sua grande ideia em algum tipo de serviço que representará uma ajuda construtiva para os seus semelhantes. Pode ser a ideia de reduzir o custo para o consumidor de alguma necessidade da vida, a de ajudar homens e mulheres a descobrir o maravilhoso poder da mente humana e como utilizá-la ou, ainda, a ideia de ajudar as pessoas a serem mais alegres e felizes no exercício da profissão criando algum plano para melhorar seu ambiente de trabalho. Se não houver a promessa de algum desses resultados, você pode ficar razoavelmente seguro de que não se trata de uma boa ideia. A que causa mais digna você poderia dedicar a sua vida do que a de ajudar a melhorar o ambiente daqueles que ganham a vida com as mãos. Talvez essa área de atividade nem sempre produza um grande retorno monetário, mas é certo que as pessoas que trabalham nela desfrutam aquele ambiente mental sereno e harmonioso que é sempre vivenciado por aqueles que dedicam a vida ao enobrecimento e esclarecimento da humanidade. A propósito, isso nos conduz a um ponto adequado para discutir a última fase do ambiente, que é o ambiente mental. Nosso ambiente mental. Estivemos discutindo até este ponto o lado puramente físico do ambiente, como as roupas que vestimos, o equipamento com o qual exercemos a profissão, o local onde trabalhamos, as pessoas com quem convivemos e coisas semelhantes. No entanto, considerando o lado mental e o físico do ambiente,
O mental é mais importante. O ambiente mental é representado pela condição na nossa mente. Em última análise, o ambiente físico é apenas a matéria básica a partir da qual criamos o ambiente mental. O exato estado de espírito que existe em qualquer momento considerado, e constitui nosso ambiente mental, resulta de impressões sensoriais que, em alguma ocasião, atingiram a mente a partir do ambiente físico. Podemos ascender bem acima de um ambiente físico negativo criando na imaginação um ambiente positivo, ou excluindo todos os pensamentos a respeito dele. Mas é impossível evitar um ambiente mental negativo, ele precisa ser reconstruído. Criamos todos os impulsos que conduzem à ação física a partir do ambiente mental, por conseguinte, para que as nossas atividades corporais, musculares, sejam sabiamente dirigidas, precisam proceder de um ambiente mental sádio. Portanto, afirmamos que entre o ambiente mental e o físico, o primeiro é mais importante. Resumo: descobrimos nesta lição o papel que o ambiente e o hábito desempenham no nosso sucesso ou fracasso. Aprendemos que existem duas fases de ambiente, uma delas mental e a outra física, e que o lado mental é criado a partir do físico. Aprendemos, portanto, a importância de controlar, até onde possível, o ambiente físico, porque ele é a matéria-prima a partir da qual desenvolvemos o ambiente mental. Aprendamos a criar e destruir um hábito, por meio da persistência e da autossugestão. Tomamos conhecimento de que tanto a autossugestão quanto a concentração desempenham um importante papel na criação de qualquer hábito. Ficamos sabendo que a tendência da mente humana é absorver o ambiente circundante, o que nos levou a entender, portanto, que o ambiente é a matéria-prima a partir da qual moldamos as nossas ideias e o nosso caráter. Descobrimos que o ambiente no qual vivemos é tão poderoso que uma mente sensata pode absorver tendências criminosas devido à associação inadequada com mentes criminosas, por meio de instituições penais inadequadas e assim por diante. Aprendemos que as roupas que usamos constituem uma parte importante do nosso ambiente físico, e que influenciam não apenas a nós mesmos como também aqueles com quem entramos em contato, de uma maneira negativa ou positiva, de acordo com a adequação delas. Tomamos conhecimento da importância de proporcionar aos trabalhadores um ambiente físico agradável e harmonioso, e de como isso resulta em uma maior eficiência.